Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o pensador de número 44 da série Apresentando Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Hoje é a vez do neurologista austríaco Sigmund Freud, que viveu de 1856 a 1939. Freud é considerado o pai da psicanálise. Desse modo, suas ideias serão apresentadas a partir de seu livro Esboço de Psicanálise. Freud diz assim que a psicanálise é uma formulação teórica que busca compreender a vida psíquica, se apoiando na observação, nos estudos do cérebro e na experiência. Então são três as fontes, né, de conhecimento a partir dos quais a psicanálise se constrói. Primeiro é a observação, né? Então existe um método de observação, os estudos do cérebro e a própria experiência. Isso permite então compreender como se dá a vida psíquica. A vida psíquica para o Freud é função de um aparelho extenso e composto por partes. Por exemplo, assim como a gente tem aparelhos no corpo, por exemplo, a gente tem o aparelho respiratório, o aparelho digestivo. Da mesma maneira, a gente pode falar de um aparelho psíquico. O desenvolvimento do aparelho psíquico se dá da seguinte forma. Freud vai dizer assim que a mais antiga instância do aparelho psíquico, ou seja, seu aparelho, assim como, por exemplo, né, os aparelhos do corpo têm seus órgãos, né, então o aparelho respiratório tem lá o pulmão, né, tem a traqueia. Da mesma maneira, o aparelho psíquico ele vai ter suas partes. Essas partes, a primeira parte, por assim dizer, elas vão ser chamadas, cada parte vai ser chamada de uma instância. A primeira instância é o id. O que é o id? O id é aquilo que a gente já nasce com ele. Ele é constituído por nossas pulsões inatas. O id é aquilo com o qual a gente já nasce, então. E aí, então a gente nasce com o id. Na medida em que o bebê vai se relacionando com o mundo exterior, uma parte do id vai se modificar, dando origem a uma outra instância, que é o ego. Então, sob influência do mundo exterior, uma parte do id se desenvolve e forma uma nova camada, que é o ego. O ego vai servir de mediador entre o id e o mundo exterior. Depois, durante a infância, o indivíduo, né, quando ele já está ali pelos seus 3 anos, né, a criança ela vai introjetando a influência que ela recebe dos pais. E aí, a partir disso, vai se formar uma nova instância. E essa instância é o superego. O superego vai ser como se fosse a censura moral, né? A nossa consciência moral. Ele não se refere só ao consciente, né? Só a parte consciente, mas ele é como se fosse a instância, né? Que é a parte que a gente introjetou as regras morais que a gente recebe dos nossos pais, né? Como representantes da sociedade. Então, durante a infância, o indivíduo vai introjetar a moral a dos pais, né? A moral que ele recebe dos pais, e a partir disso ele vai formar uma instância moral do aparelho psíquico, que é o superego. Então, o aparelho psíquico ele tem 3 instâncias: o id, onde estão as pulsões inatas, o ego, que serve de mediador entre o id e o mundo exterior, e o superego, que vai impor, né, determinadas exigências ao ego. Freud, ele chama aquilo que a gente pode considerar as forças que estão por trás das necessidades do id de pulsões. Pulsões, portanto, são as forças que existem por trás das necessidades do id. O Freud vai dizer assim que existem apenas 2 pulsões fundamentais. Uma é a pulsão da vida e outra é a pulsão da morte. A pulsão da vida ela tem um impulso para autoconservação, enquanto a pulsão da morte seria um impulso para autodestruição. Freud vai chamar de libido a energia disponível na pulsão de vida. E aí essa libido ela pode se concentrar em diferentes partes do corpo, a depender do momento do desenvolvimento psicológico. Por exemplo, quando o bebê nasce, a sua zona erógena, né, ou seja, a gente vai chamar de zona erógena, as regiões do corpo mais destacadas das quais essa libido se mostra. Então, onde que a libido está mais concentrada quando o bebê nasce? Na boca. Então, essa é a zona erógena principal desse primeiro momento do desenvolvimento psicológico. Então, depois que a pulsão está concentrada na boca, na próxima fase do desenvolvimento psicológico, essa pulsão vai se concentrar no ânus, né? Que aí o Freud vai chamar de fase anal. Depois a gente vai ter uma terceira fase, que é a fase fálica.
E nessa fase fálica vai ter uma importância para o órgão sexual masculino, tanto para a menina quanto para o menino, né? Porque a menina, por mais que ela não tenha um pênis, ela vai achar que o clitóris dela vai crescer um dia e vai se tornar um pênis do mesmo jeito que o dos meninos. Então, nesse momento, ou a menina vai se sentir castrada, né? Vai sentir que o pai arrancou o pênis dela, ou alguma coisa nesse sentido. Ou o menino também vai ter esse temor, esse medo, né, de ser castrado. Então é nesse momento que acontece a fase fálica, né? Primeiro você tem a fase oral, depois a fase anal e depois a fase fálica. E aí depois da fase fálica a gente tem um período que a gente chama de fase de latência, onde a sexualidade, a energia libidinosa, na verdade, ela é direcionada para atividades não sexuais, né, que a gente pode citar como exemplo a escola, né? Então é nessa época que a criança entra na escola, então ela vai investir sua energia psíquica nos estudos, né, no esporte, talvez, numa brincadeira. Então, nesse momento, a energia libidinosa ela vai estar sendo aplicada em coisas não necessariamente sexuais. Na fase de latência, nós teremos a fase genital, né, que é a configuração final da sexualidade, né, que aí os genitais vão ter sua importância. É importante dizer que é na fase fálica que ocorre o complexo de Édipo, que é quando o menino se torna amante da mãe e para viver esse amor ele deseja o desaparecimento do pai. Vocês devem conhecer o mito de Édipo, né? Ou se não conhecem, é mais ou menos um mito em que Édipo, ele sem saber, né? Ele acaba matando o pai e se casando com a própria mãe. Então existiria um conflito desse em toda criança, né? O menino ele acaba tomando a mãe como objeto de amor na mesma medida em que ele deseja a morte do pai, o desaparecimento do pai. Então, esse conflito que a criança vive na fase fálica, o Freud vai chamar de complexo de Édipo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em ordem alfabética, a próxima pessoa a ser apresentada será Simone de Beauvoir. Eu peço para vocês que deixem aí o like, repito isso, para vocês não esquecerem de deixar o like. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Ative o sininho para receber novas notificações. Comente o vídeo, compartilhe com seus amigos e até mais.